no meu ponto de vista, obviamente, que você pode, nossa audiência qualificada pode fazer o seu próprio juízo de valor, pode até desconsiderar a minha opinião, mas a gente vive uma sociedade doente, a brasileira, principalmente, porque estamos aqui, ela está doente, a gente vive uma crise moral, a eleição, e eu não vou justificar nem julgar acontecimentos outros que a gente já falou muito e corre muito risco na plataforma, independentemente disso, passamos por uma eleição, ele está aí, estamos tendo que engoli-lo, mas a gente perdeu times específicos que poderiam ter, talvez, num outro momento histórico, impedido que isso aconteça, que tivesse acontecido, perdão, que foi justamente o 8 de março de 2021, quando anularam as suas condenações. Esse afastamento da população, naquele momento, obviamente, me parece artificiosamente, foi causado pela pandemia. Ela estava num estágio avançado e as pessoas ficaram com medo de tomar as ruas, talvez, para questionar. Ou simplesmente não perceberam, não imaginavam o script do sistema fosse chegar em 2022 com o que aconteceu, Rafael. Acontece que nós estamos vivendo um novo momento, talvez pré-impeachment. E o impeachment ele é feito de 3 situações que precisam estar unidas. A existência de um vice que queira, um clamor social evidente, um presidente da Câmara alinhado a essa questão. Esse clamor, ele até existe, mas sem a população cobrar, isso pode até mesmo ser adiado. O acontecimento de 8 de janeiro, aquelas prisões, tudo isso foi um aviso para que justamente essa população agora tema ir às ruas e clamar pelo impeachment. Rafael, qual que é a sua opinião sobre isso? Exatamente, Caivano. Perfeita pergunta e perfeita contextualização da pergunta. Há uma comoção já, tá? Eu sempre falava com as pessoas pós-virada de ano, as pessoas falavam para mim assim, a gente tem que ir para a rua, ia lá no nosso Instagram, no meu Instagram, né? A gente tem que ir para a rua, tem que continuar, tem que continuar. Falo, gente, agora não tem que ir para a rua. Agora o bandido subiu a rampa, isso é um fato, não adianta a gente tentar negar a realidade. O bandido subiu a rampa. Quem é o presidente do Brasil? Querendo você ou não, querendo eu ou não, hoje é o Lula. Então a gente precisa esperar algo de projeção nacional que gere uma comoção também nacional para que as pessoas se mobilizem. Isso é um fato. Acontece o 8 de janeiro, eu fiquei um pouco triste, porque o 8 de janeiro, de fato, foi um balde de água fria naqueles que estavam escalando manifestações pacíficas, ordeiras e democráticas. E, inclusive, eles instrumentalizaram e usaram, né, o 8 de janeiro para se beneficiar politicamente e politizar as manifestações. Tanto que, eu não sei exatamente como está essa questão, os advogados aí, especialistas em direito, podem me explicar ou me tirar essa dúvida depois, mas, ao que parece, está proibido fazer manifestação no Brasil. Está proibido fazer qualquer manifestação no Brasil. Diante desse fato do dia 8 de janeiro, foi, sim, um balde de água fria jogado na direita. Óbvio que dividiu parte da direita, onde, no primeiro momento, quando não se tinha a ideia de que eram infiltrados, a própria direita achou que os patriotas tivessem invadido ali os prédios públicos, quando não foi. No primeiro dia rolou ali aquele problema, tá vendo? Eu sempre avisei, não era para ter feito isso. E é óbvio, os patriotas não entraram, não depredaram o patrimônio público, tampouco os prédios institucionais dos 3 poderes. Mas, de fato, o que acontece é que joga-se um balde de água fria. O tempo passa e nada melhor que o tempo para as coisas se solucionarem. Os vídeos começaram a aparecer, os deputados começaram a se mobilizar. Nós temos uma base hoje com quase 2/3 centro-direita, oposição ao governo maldito, e aí iniciou-se o processo de CPMI. E esse processo de CPMI ganhou grande projeção nacional, grande número de assinatura para se dar início. E aí começa a briga entre posição, governo e oposição, né, onde o Lula começou a comprar alguns parlamentares para retirarem sua assinatura. Enfim, a questão está andando, o negócio está andando, os deputados federais da base, inclusive, foram no Senado Federal, conversaram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Depois disso tudo aí, o que vem agora? Vem essa situação, além de todos os outros escândalos, que se for nomear e pontuar os escândalos, vai ser o único comentário que eu vou falar aqui hoje, porque são tantos, mas esse escândalo gerou projeção nacional. Qual? Eu quero ferrar o Moro. Um dia depois,
Polícia Federal deflagra uma operação contra o PCC que estavam atentando contra a vida do ex-juiz e atual senador da República, Sérgio Moro. Isso gera uma comoção nacional. A coisa começa a entrar, ganhar projeção, isso começa a mexer no coração das pessoas. E hoje, no meu ponto de vista, eu julgo ser um momento crucial para começar os movimentos de rua, sim. Por quê? Nós temos algo de comoção nacional que mexeu não só com a oposição direita bolsonarista, mas mexeu com a oposição direita liberal e centro-direita. Nós temos hoje, agora, uma coalizão da direita como um todo contra as falas do Lula a respeito do Sérgio Moro, ainda que hajam divergências da direita bolsonarista contra o Sérgio Moro, coisa que não acontece na direita liberal. A direita liberal ela é fechada com o Sérgio Moro. A direita bolsonarista não é. Mas esse fator Sérgio Moro, ainda que alguns da direita acham que a gente está levantando o louro do Sérgio Moro, ainda que alguns da direita pensem isso, eu acho um momento propício de comoção nacional para começar as movimentações. E, se tratando de vice-presidente da República, é claro que ele quer. O Chuchu já está com a chuteira e a meia organizada. Ele está doidinho para entrar em campo, pessoal. O Chuchu está esperando somente o rapaz lá, o árbitro que faz a composição lá, levantar a placa para sair o número 13. Ele está doido para entrar em campo. O Chuchu é o Temer 2.0. E, óbvio, nós temos uma oposição no Congresso bem veemente e o presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, que também está bem aliado. É óbvio que nós não podemos simplesmente pegar um instrumento que é o impeachment e banalizá-lo. E eu sei que o Arthur Lira também não o fará dessa forma. Porém, nós já temos indícios para uma grande mobilização nas ruas nacional e, através das mobilizações nas ruas, a gente realmente fazer voz e fazer força no Congresso Nacional para que seja, sim, aplicado um processo de impeachment ou iniciado, protocolado, um processo de impeachment contra o presidente da República. Caivan. Obrigado, Rafael. Olha, assina embaixo também o que você disse, concordo em gênero, número e grau, acho que o ambiente é mais que propício. Eu vou fazer aqui a minha resposta, mas quero ouvir, obviamente, a do professor André Queiroz, até porque ele é professor, mas não existe esse impedimento de manifestação, ok? A garantia é constitucional, direito à reunião, direito à livre manifestação de pensamento. Mas quero ouvi-lo, professor. A questão é crucial, me parece, né? Então está faltando apenas esse ingrediente. Nós temos aí, como eu disse, o presidente da Câmara dos Deputados, de certa maneira, alinhado, ele já se colocou, já se mostrou contrário a esse governo, por N motivos, ele deve ter seus motivos particulares, mas eles são mais políticos, né? Ou seja, a catástrofe promovida já por esse governo no ano passado, como o senhor muito bem salientou, estouro de teto de gastos, isso mostra mais aqui, eles vieram, e obviamente ele está tentando fazer uma contraposição. Nós temos também um vice que, como bem lembrou aí o Rafael, ele já está aquecido com a chuteira nova, os cravos todos já bem apertadinhos, amarrou de novo a chuteira, ele está pronto para entrar em campo. Está faltando o povo, professor? Exatamente, mas olha só, o que eu acho mais interessante é que existe em direito penal uma coisa que é chamada dissonância cognitiva. Estados mentais paranoicos. O que é isso? É a chamada síndrome de Capitu, entendeu? No Dom Casmurro, sabe da história, né? Quando a mulher do cara vê o irmão morto e ela chora demais, ele começa a botar coisa na cabeça dele que a esposa dele tinha o traído com o irmão. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que existem pessoas que elas têm uma dissonância tão louca na cabeça que ela perdeu a capacidade de tentar criticar alguma coisa. E chama os outros daquilo que ela é. Então você é gado. Mas ele continua defendendo o presidente depois de todas as bobagens que ele está falando. Olha aí, olha o gado defendendo o presidente Bolsonaro. E o que o presidente está falando agora? Você tem um vice-presidente que ele falou que o Lula queria se eleger para voltar à cena do crime. Ele falou e agora é vice dele, como meus Sati e Caivano falaram, já está com a chuteira prontinha, meião para cima, só aguardando o momento. E eu sempre falei isso, o seguinte, meu amigo Caivano falou de maneira perfeita, o impeachment é uma rachadura realmente no sistema democrático. Claro, o presidente é eleito pelo voto, de maneira certa ou não,
com urna séria ou não. Aqui ninguém está falando sobre isso. Não tenho condições nenhuma de falar sobre isso. Não é isso? Mas, a princípio, o TSE chancelou 60 milhões de votos. Eu acho que eu quiser. Não vou dar minha opinião sobre isso, não. Mas a questão é o seguinte. A questão é que eu sempre falei isso. Além de todo um ambiente propício para isso, eu tenho que ter um presidente da Câmara dos Deputados, como meu amigo Caivano falou, querendo isso. E eu tenho aqueles 3 relógios. E são 3 relógios que eles giram de maneiras diferentes, com velocidades diferentes. É o relógio da justiça, é o relógio da economia e é o relógio da política. Se os 3 ponteiros baterem certinho, o cara sai. Agora, qual é o grande ingrediente disso? São as pessoas na rua. Eu sempre falei isso. Numa democracia irregular, o povo trabalha para os políticos. Numa democracia regular, são os políticos que trabalham para o povo. Então, é uma questão de democracia, povo e político. André, quem manda na bagaça? Se a democracia é bacana, quem manda nesta bagaça é o povo. Se a democracia é irregular, quem manda na bagaça são eles. São eles que botam a mulher no TCU, que vão jogar as contas dele, ele que é o presidente. Se lembra do outro anterior, não é isso? Não posso citar o nome, mas o apelido dele era daquele gordinho do Chaves, Nhonho. A gente sabe de quem está falando? Dele chegar e falar com toda a cara de pau que o Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados não é mero carimbador da decisão do povo. Se é uma iniciativa popular do povo, nós, no congressistas, não temos que só carimbar, nós podemos mudar o projeto. Era aquelas 10 medidas contra a corrupção. Quer dizer, o cara fala isso sem ter vergonha, sem demonstrar, sem ficar vermelhinho no rosto. Olha, se a sociedade faz um projeto de lei, iniciativa popular, traz para nós, que somos funcionários do povo, a gente pode mudar, botar do jeito que a gente quer. Quer dizer, o Brasil, ele perdeu a vergonha. E existem idiotas, e esses idiotas estão no mundo todo, inclusive no nosso chat também, tá? Não estou dizendo que o nosso chat não é isento de idiotas, não. Os idiotas estão dominando o mundo, inclusive o nosso chat. Entendeu? Então existem idiotas ali também. Existe gente de bem, gente séria, tá? Existe a dona Maria que está fazendo feijão pro filho dela, que é a mulher honesta, que é um cara sério, que está vendo o jornal, às vezes no carro, tá pé da vida que nem a gente. Mas já tem os idiotas estão no mundo, estão no chat. Olha, nosso presidente Lula, como é que é? Chora, que ele... Eu sei, é legal, perdeu, choramos todos, choramos nós, entendeu? O Brasil que perde, essa dicotomia, essa briga, todo mundo perde. Quando tem um presidente que roubou, segundo a justiça, ele é alçado para aquilo, manda um recado para todo mundo. Quando ele critica o presidente do Banco Central e quer trocar para botar um apadrinhado, quando ele bota o Bigodinho como presidente do BNDES, quando ele fala que tem que financiar, trazer mais médicos de Cuba, quando ele fala que quer financiar obras no exterior, sem a gente ter um metrô decente no Brasil, você que é o idiota, mas não é ofensa, não. O idiota vem de idiosincrasia. Ele faz a mesma coisa e quer resultados diferentes. Vou acordar de manhã, comer banha, vou dormir, vou comer batata frita e tomar refrigerante e quero ficar magro. Você é um idiota. Comendo batata frita e refrigerante, vai ficar gordo. Acorda de manhã, corre que vai ficar magro. Então o cara quer ficar comendo batata frita e guaraná todo dia de manhã e quer ficar magro. Esse é o idiota. Para esse, sendo idiota, eu lamento, tenho pena e estou aqui para ajudar. Agora, você que é safado, que quer esse cara ali que para você é mais conveniente, aí, meu amigo, lamentavelmente nós somos brasileiros juntos, porque você é safado, é diferente. Uma coisa é ser safado, outra coisa é ser vítima da própria idiotice. Verdade, professor. E aí, só para complementar, né? Alguém lembrou aqui dos R$18. Pois é, que as pessoas não perceberam que o aumento do salário mínimo não ia dar para picanha, mas de repente dá para abóbora, não é mesmo?